O tema de hoje é maturidade para gerir os conflitos. E quero fazer uma introdução para nos ajudar a entrar neste assunto. Num momento de raiva, com muito orgulho à mistura, muitos de nós já afirmamos e dissemos: eu não preciso de ninguém para fazer as coisas. Eu posso fazer sozinho. Não é? A raiva e as emoções às vezes levam-nos a levar a fazer esta afirmação. Mas eu penso que esta frase, que é carregada de emoção, está, digamos que não tem muita razão, ou não tem muita verdade, não é? Porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dos outros ao nosso lado para chegarmos onde quer que queiramos chegar. Seja no ambiente familiar, seja no ambiente de negócios ou profissional, o que quer que seja que nós queiramos fazer, nós precisamos das outras pessoas. Só que a caminhada com outras pessoas não é fácil. Esta é a questão. Sobretudo naquelas relações de longa duração, não é? Que são relações que se mantêm ao longo de muito tempo. Não é fácil. Na maioria dos casos, vai aparecer em algum momento algum conflito. A questão não é se vai aparecer. A questão é se quando vai aparecer, como é que ele vai ser, esse conflito, e a maturidade que nós teremos ou não para gerir o conflito de forma mais adequada. Estas são as questões realmente relevantes. Nós passamos por diferentes tipos de conflito. Há conflitos que são causados por uma divergência de ideias. Pensamos de maneira diferente, afirmamos isso e isto gera conflito. Há conflitos que podem ser causados devido a uma disputa. Estamos a discutir por alguma coisa que cada uma das partes acha que é seu, é sua. Há conflitos que acontecem por decepção ou por traição da confiança, em vários aspectos, em vários níveis. Há conflitos que acontecem por causa de uma ofensa verbal, que pode ser propositada ou pode ser despropositada. A pessoa não quis, foi sem querer, mas criou um conflito entre duas pessoas. E há conflitos que acontecem por causa da incompatibilidade de caráter, de personalidade ou até por causa de incompatibilidades culturais. As pessoas têm uma cultura diferente, uma maneira diferente de ver a vida, de entender a vida, e isto também pode causar conflitos. Seja qual for a razão pela qual o conflito aparece, todos os conflitos são possíveis de gerir. Ok? E este é o foco do nosso tempo aqui. Para estimular a nossa conversa e a nossa partilha, eu partilhei convosco um caso. E vamos lê-lo, vamos refletir um pouco sobre o que é que vocês sugeririam como soluções para esse caso. Vou lê-lo, está bem? Está à vossa frente também, depois se precisarem de ler novamente, de rever, podem fazê-lo. As pessoas que aqui estão são fictícias, está bem? Não são pessoas reais, portanto não pensem que se trata de uma situação que aconteceu a algures. O João e o Pedro cresceram juntos na cidade de Coimbra. As suas famílias conheciam-se há muitos anos e tinham uma ótima relação. Era comum passarem o fim de semana juntos e viajarem em conjunto para as férias. Os dois rapazes fizeram a faculdade de medicina juntos e foram trabalhar para o Hospital X do Porto juntos, e ambos foram designados para as urgências. Numa noite turbulenta e muito caótica, com um ritmo de chegada de pacientes em estado grave muito superior às capacidades de resposta do hospital, o Dr. Pedro, ainda muito inexperiente, e depois de um longo e extenuante dia de trabalho, sentiu-se em estado de saturação emocional e de esgotamento físico. E em pânico decidiu esconder-se na casa de banho por uns instantes para procurar descomprimir e recuperar do stress em que se encontrava. Minutos depois, ao sair, soube que um paciente muito grave perdeu a vida por falta de um médico durante os minutos em que ele esteve ausente. Devastado e com enorme sentimento de culpa, decide confessar ao seu melhor amigo João, que cedeu ao pânico e que sentia que o paciente perdeu a vida realmente por sua culpa. O momento de partilha foi de grande intimidade, mas sem algum pedido claro de sigilo por parte do Dr.
Pedro ao Dr. João. Meses depois, durante uma pausa para o jantar, um dos médicos com quem o Dr. Pedro, tinha mais conflitos e com quem tinha a pior relação no hospital, acusou-o de cobardia e de ter violado o juramento de Hipócrates durante as urgências. Ao ouvir isso, o Dr. Pedro sentiu-se devastado e traído. Como é que uma informação que era suposto ser segredo chegou aos ouvidos do seu pior adversário? Quantas mais pessoas já deveriam saber? Como ficaria a sua reputação perante os colegas de profissão? Que consequências haveria? Perguntava-se o jovem médico. E agora sentia-se nas mãos do seu inimigo, que poderia usar esta informação para o chantagear. Pedro sentiu-se traído pelo seu melhor amigo João. Jurou nunca perdoá-lo pelo sucedido. A relação entre ambos se degradaria e o hospital iniciaria um processo para apurar a verdade. Se fosses um mediador de conflitos, que conselhos darias a ambos para gerir este problema? Há uma pergunta antes, a qual das partes é que tu atribuirias a responsabilidade ou a culpa pelo sucedido? E então, se fosses um mediador de conflito, que conselhos darias a ambos para gerir este problema? E o que é que farias para que este conflito não gerasse outros conflitos no seio da equipa de médicos das urgências? Há dois aspectos que eu acho que é importante também ponderar. São dois, é verdade. Um é realmente como é que nós poderíamos lidar com as pessoas que já estão envolvidas. Porque o conflito, a partir do momento em que sai das duas pessoas, ele já se alastrou e já envolveu outras pessoas. O que é que acontece? Pode-se resolver o conflito entre as duas pessoas que primeiramente ofenderam uma à outra, mas, entretanto, talvez duas outras pessoas estão em conflito também, indiretamente por causa desta situação que se iniciou. Portanto, quem está a gerir um conflito num ambiente de trabalho, num ambiente de uma equipa de trabalho ou no ambiente de uma igreja, ele tem que analisar os vários níveis em que o conflito já está. E se é preciso, para além deste conflito entre estas duas pessoas, fazer uma ou outra gestão em outros níveis, porque, entretanto, o conflito já atingiu outras pessoas. E depois há um outro aspecto que é importante. Mesmo que haja perdão e as duas partes decidam perdoar-se, há uma ferida no coração, principalmente do ofendido, não é? Há uma decepção que vai ser preciso tempo curar. Porque nós, às vezes, no processo de gestão de conflitos, queremos que rapidamente as duas partes estejam na mesma disposição emocional que antes. Não é? Estamos à espera que a reconciliação gere logo de imediato aquela amizade que havia antes e que os dois voltem a ir para o café, que os dois voltem a passear como antigamente, mas sobretudo quando a ofensa é muito impactante do ponto de vista emocional. Nem vou dizer que a ofensa é grande, porque a ofensa ser ou grande depende muito da perspectiva de cada pessoa. Mas quando a ofensa tem um impacto muito profundo no coração da pessoa, vai ser preciso tempo para que esta pessoa individualmente trate aquela dor e aquela ferida que ficou aberta. E pode ser necessário envolver, inclusive, profissionais, muitas vezes. Envolver um terapeuta, uma terapia, para que essa pessoa que já verbalizou o perdão, disse eu perdoo, eu quero perdoar, eu quero realmente tirar isto. Mas há uma ferida que ficou aberta e pode ser necessário realmente terapia para tratar esta dor. Quero fazer a conclusão com algumas ideias da própria Palavra de Deus, não é? Para deixar aqui uma perspectiva também bíblica muito clara sobre o assunto. O apóstolo Tiago, depois podem ler em casa, hoje por gerir o tempo não vou ler todas as passagens. Tiago 4, 1 a 3, ele fala sobre a origem das contendas, não é?
E ele diz: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Há três coisas que no livro de Tiago ele fala sobre como sendo as verdadeiras razões dos conflitos. Porque nós podemos dizer... Porque, no fundo, as razões que eu avancei antes, no início, quando falei sobre incompatibilidades, quando falei sobre disputa, quando falei sobre divergência de ideias, divergência cultural e assim por diante, estas não são as verdadeiras razões. Para a Bíblia e para Tiago em particular, as verdadeiras razões de qualquer conflito são, por um lado, os impulsos, a inclinação natural que os seres humanos têm dentro de si para o conflito. Essa é a primeira razão que ele dá. Mas ele também fala sobre a cultura, os valores humanos, que ele chama de valores corrompidos. Não é? Porque quando estamos a agir, estamos a funcionar de acordo com algum valor também. Não é só impulso. Estamos a funcionar de acordo com algum valor. E há outro terceiro elemento que ele fala, que ele menciona, não é? É a Bíblia que o diz, que o diabo está envolvido em muitos dos conflitos. Ele estimula, alimenta e produz conflitos. E aproveita-se de situações para estimular e alimentar mais conflito ainda. Portanto, estas são as verdadeiras origens na perspectiva da Bíblia. A nossa inclinação natural, que a Bíblia chama de pecado, os valores corrompidos da sociedade em que nós vivemos e o diabo que estimula. Porque, reconhecendo isso, e se tivermos humildade e agirmos realmente como a Bíblia diz, nós teremos capacidade de gerir todas estas outras coisas, incompatibilidades de ideias, visões diferentes da vida, diferenças culturais. Tudo isso pode ser gerido se tivermos em conta que não é isto o problema. O problema está em nós e nos valores com que nós vivemos. Por isso a Bíblia, Jesus recomenda o perdão, e Jesus diz que devemos perdoar 70 vezes 7. Mas isto realmente não significa que depois de perdoar, como já dissemos aqui, não haja mais trabalho a fazer para curar o coração das pessoas feridas. Mas Jesus incentiva sempre a perdoar. Em Mateus 18, 15 a 18, Jesus dá um método, uma estratégia, que já tocamos nela de alguma forma aqui. Jesus disse que se o teu irmão te ofende, chama-o. E vai só tu e ele, conversem os dois e tentem gerir o problema os dois. Porque realmente, no fundo, a forma mais eficaz de gerir qualquer conflito é ter as duas pessoas a falar, uma com a outra. Sabem que às vezes até a presença de um mediador, às vezes, atrapalha. Porque a presença de um mediador, às vezes, limita a autenticidade com que as pessoas falam. Então, Jesus recomenda que duas pessoas falem, sentem-se e tentem conversar. Também por causa da preocupação com o efeito colateral que o conflito pode ter noutras pessoas. Porque um conflito entre duas pessoas não precisa de se alastrar, não é necessário envolver toda a gente. Então, é um tratamento cirúrgico que Jesus recomenda aqui. Pega na pessoa e falem. Ele diz que se a coisa não se resolve entre vocês os dois, envolve só uma ou outra. Não envolvas logo 2, 3, 4. Envolve só uma. E só que se com essa uma não se resolve, então envolve mais gente, porque aí é necessário um número maior de testemunhas em relação à resolução da situação. Mas eu acho que também, e a Bíblia assim o mostra, que é preciso trabalhar numa lógica de prevenção dos conflitos. É verdade que os conflitos sempre vão aparecer, mas nós podemos preveni-los também. Nós podemos preveni-los. Como? Por algumas atitudes que a Bíblia mostra. A Bíblia fala do respeito. Quantos conflitos nós não íamos prevenir se nós respeitássemos uns aos outros? Não é? Respeita a maneira de cada um de ser. Respeita a maneira de cada um de pensar. Se ela tem uma ideia, uma visão da vida, uma visão da política, uma visão da família diferente da tua, respeita isso. A falta de respeito está na causa de muitos
dos conflitos que é que começam. Aceitação, que também vem do respeito. A capacidade de aceitar as pessoas tal como elas são. É outra coisa. A convivência que permite o conhecimento que a Raquel tinha mencionado. Na medida em que nos conhecemos, vamos prevenindo conflitos. Porque ao nos conhecermos, sabemos o que é que irrita, o que é que prejudica, o que é que realmente pode afetar a outra pessoa, não é? Uma característica, duas características que a Bíblia fala que são muito importantes em relacionamentos de longa duração. Uma é a paciência e outra, parecida com esta, é a longanimidade. O que é a longanimidade? Longanimidade, no fundo, é a capacidade de aguentar. A palavra aguentar pode ter uma conotação negativa, mas é a capacidade de conviver com alguém independentemente dos seus defeitos. Isso não é fácil. Mas o que é que acontece? Na maioria dos relacionamentos, pode haver situações pontuais como esta do João e do Pedro, mas estas situações vêm daquilo que as pessoas são. E tu não vais mudar uma pessoa só porque queres. Nenhum de nós vai mudar a outra pessoa só porque quer, só porque deseja. As pessoas são como são porque cresceram com uma certa educação, porque tiveram certas determinadas experiências, porque aprenderam determinados valores, porque nunca lhes foi posto, ou poucas vezes lhes foram postos alguns limites no seu comportamento, e assim por diante, e assim por diante. São coisas que ninguém muda da noite para o dia. E então, para ser possível conviver, é necessário longanimidade. Ok, ela é assim, tem estes defeitos, eu não os posso mudar, eu tenho que aceitá-la e conviver com ela mesmo assim. E então são estas atitudes que a Bíblia nos incentiva, que podem prevenir também os conflitos. Este tema é de uma relevância muito importante, também porque nós somos uma igreja, somos uma comunidade, convivemos uns com os outros, passamos tempo uns com os outros, conversamos uns com os outros, trabalhamos uns com os outros e podem surgir conflitos. Nós temos que saber geri-los, porque vão aparecer. E também temos que saber preveni-los e também temos que saber geri-los de uma forma que não se disseminem pela comunidade e estraguem a relação da comunidade como um todo por causa de um assunto particular. Maturidade. A nossa oração é que Deus nos dê essa maturidade em todos os momentos da nossa vida. Amém?